Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos, é um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. Ainda me lembro do exato momento em que parei de respirar. Não porque algo bonito aconteceu, não porque alguém me tirou os pés do chão ou disse algo que fez meu coração se abrir da melhor maneira possível. Não, parei de respirar porque a única pessoa que o universo tinha escolhido silenciosamente, secretamente, devastadoramente para mim, olhou-me diretamente nos olhos na frente de todos e escolheu outra pessoa. Deixe-me levar. Lô de volta para lá porque você precisa sentir isso do jeito que eu senti. Você precisa ficar naquela sala comigo. Nesse silêncio sufocante, com a matilha observando, e as velas tremeluzindo, e o ar denso com pinho e cedro, e algo antigo que só os lobos conseguem sentir, essa atração sagrada e elétrica que te diz que este é o único, e você precisa entender como é ter esse sentimento arrancado do seu peito antes mesmo de conseguir nomeá-lo. O nome dele era Caden Voss, alfa da matilha Black Ridge. Alto daquele jeito que faz os cômodos parecerem menores. Olhos escuros que captavam a luz como água profunda. Um maxilar esculpido em algo mais duro que pedra, mais macio que orgulho. Ele não era apenas bonito. Bonito é uma palavra muito pequena para o que Caden era. Ele era o tipo de homem que fazia seu corpo registrar algo antes que seu cérebro alcançasse. Como um trovão antes da tempestade. Como um momento antes de uma porta se abrir e mudar sua vida inteira. E eu senti isso no segundo em que entrei naquele salão. Essa atração. Deus. Essa atração. Começou no meu peito, um zumbido baixo e quente como uma corda sendo tocada no fundo da minha caixa torácica. Depois, desceu pela minha espinha, para as pontas dos meus dedos, para as solas dos meus pés. Meu lobo, ela não rosnou. Ela não andou. Ela simplesmente parou completamente. Do jeito que a presa para, quando finalmente para de correr. Do jeito que uma respiração suspensa se sente pouco antes de você soltar. Ela sabia. Eu sabia, companheiro. A palavra não veio com fogos de artifício, veio com peso, com esse conhecimento silencioso, certo no fundo dos ossos, que se senta por baixo de todos os outros pensamentos que você já teve. Como se estivesse sempre lá, esperando que você o encontrasse. Eu tinha ouvido as mulheres mais velhas da matilha descreverem dessa forma, como reconhecer uma música que você nunca ouviu antes, mas de alguma forma já sabe todas as palavras. E parada lá na entrada daquele grande salão, usando um vestido que não me servia bem e cabelo no qual gastei 2 horas, finalmente entendi o que elas queriam dizer. Ele estava do outro lado da sala, e ainda assim, eu o senti como se ele estivesse bem ao meu lado. Senti o calor dele, limpa a garganta, a gravidade, como se meu corpo estivesse silenciosamente, sem minha permissão, se inclinando para ele a vida inteira. Cada passo que eu já dei tinha sido angulado apenas ligeiramente em sua direção. E eu nem sabia o nome dele há 3 horas. Ele se virou, nossos olhos se encontraram, e por um único e desolador segundo suspenso, eu vi isso nele também. Esse lampejo, esse reconhecimento, esse meio segundo em que todo o seu rosto mudou, e seu corpo ficou rígido, e seus lábios se abriram ligeiramente, como se o ar tivesse sido arrancado dele. O lobo dele sabia. Eu podia ver. O jeito que os olhos dele escureceram, o jeito que as narinas dele se dilataram ligeiramente, o jeito que a mão dele, essa mão grande e firme de alfa, se curvou lentamente em um punho ao lado dele, como se ele estivesse tentando conter algo. Ele sentiu, ele me sentiu, e então ele desviou o olhar assim, como mudar de canal, como fechar um livro no meio da frase e deixar, lo de lado, e decidir que não valia a pena terminar. Seu maxilar apertou. Algo se moveu por trás de seus olhos. Algo complicado e frio e decidido. E ele se virou para a mulher ao lado dele, a bela, polida, de sangue prateado Serena Chevail, com sua postura perfeita e seu nome de família, que significava algo em cada matilha daqui até a crista do norte. Ele estendeu a mão e pegou a dela na frente de todos, na minha frente. O salão ficou silencioso do jeito que só acontece música quando algo significativo muda. Quando o próprio ar entende que música, algo acabou de ser decidido e não pode ser desfeito. Ouvi sussurros começando nas bordas da sala. Senti os olhos encontrarem meu rosto. Senti o calor da piedade e da curiosidade. E aquela crueldade particular que vive nas multidões. Aquela que faz as pessoas se inclinarem quando alguém está sangrando. Eu não me movi. Eu não podia. Porque aqui está a parte que ninguém te conta sobre a rejeição do laço de companheiro. Não é apenas emocional. Não são apenas seus sentimentos sendo feridos, seu orgulho sendo atingido, seu coração sentindo aquela dor familiar de decepção. Não. É físico. É um rasgo.
Em algum lugar logo abaixo do seu externo, algo que acabou de começar a se juntar é rasgado novamente. E a dor disso, Deus, a dor disso é tão limpa, tão precisa, tão pessoal, que exige tudo de você para não fazer um som. Apertei minhas unhas na palma da minha mão. Maior que concentrei-me naquela dor menor e mais afiada. Mantive meu rosto imóvel porque não ia dar a eles a satisfação. Maior que não. A música, multidão, não. Serena com seu queixo erguido e seus olhos cuidadosos, e especialmente não ele. Não Caden Voss, que tinha acabado de olhar para mim, realmente olhado para mim, e decidido no espaço de uma única respiração que eu não valia a complicação, que eu não era suficiente. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. A coisa que tornou tudo isso muito pior, muito mais devastador do que uma simples rejeição. Mesmo assim, mesmo naquele momento, mesmo com a dor me dividindo e a humilhação subindo pela minha nuca e a sala inteira me observando tentar não desmoronar, eu ainda sentia a atração. Não parou. Não se importou que ele tivesse desviado o olhar. Não se importou que ele tivesse escolhido ela. Meu corpo ainda se inclinava para ele como uma bússola que só conhece uma direção. E eu odiei isso. Eu me odiei por isso. Pelo jeito que notei, mesmo através da dor, quão perto ele estava de mim agora enquanto atravessava a sala. Perto o suficiente para que o calor dele me alcançasse. Perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro dele, cedro escuro e chuva noturna, e algo por baixo que era apenas ele, apenas Caden, apenas meu, em todas as maneiras que deveriam ter importado e não importaram. Ele passou por mim sem uma palavra, sem um olhar sequer. E eu fiquei ali no meio daquele grande salão, me mantendo junta com nada além de teimosia, e a oração silenciosa e desesperada de que ninguém pudesse ver o quão mal eu estava tremendo. E eu fiz uma promessa a mim mesma. O que quer que isso fosse, o que quer que a lua tivesse decidido, o que quer que o destino tivesse escrito naquele fio invisível conectando minha alma a dele, eu não ia implorar por isso. Eu não ia perseguir um homem que olhou para mim e escolheu desviar o olhar. Eu não ia deixar o laço me fazer pequena. Eu tinha sobrevivido a coisas que teriam quebrado a maioria das pessoas. Eu podia sobreviver a isso também. Ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesma. Parada ali nas ruínas de um começo que nunca chegou a começar. Mas sobreviver e curar são duas coisas muito diferentes. E a noite ainda não tinha terminado comigo. Mal tinha encontrado as bordas da minha compostura. Mal me tinha consertado o suficiente para respirar normalmente, para manter meu queixo em um ângulo que não me traísse quando ouvi a sala mudar novamente. Aquele silêncio particular que uma multidão faz quando algo importante está prestes a acontecer. Não o silêncio do vazio, o silêncio da respiração suspensa, da atenção coletiva balançando como um catavento em direção a um único ponto na sala. Eu o senti antes de ouvir os passos. Claro que senti. O laço não se importou que eu estivesse tentando me proteger. Não se importou que eu tivesse acabado de fazer uma promessa de ir embora com minha dignidade intacta. No momento em que ele começou a se mover em minha direção, todo o meu sistema nervoso se acendeu como se alguém tivesse pressionado uma mão plana contra um fio energizado. Aquela calidez de novo. Aquela terrível e traiçoeira calidez rolando em minha direção, em ondas cada vez mais fortes. Música. A cada passo que ele dava na minha direção, até que eu pudesse senti-lo nas minhas costas. Como você sente o sol, não apenas calor, mas pressão, presença, peso. Virei-me lentamente porque me recusei a girar, recusei-me a parecer desesperada, recusei-me a deixar meu corpo fazer o que queria fazer, que era fechar a distância entre nós e pressionar meu rosto contra o peito dele e inalá-lo até que a dor parasse. Ele estava mais perto do que eu esperava. Essa foi a primeira coisa que quebrou algo em mim um pouco. Apenas uma fratura capilar, porque ele não parou a uma distância segura. Ele caminhou até o alcance dos braços, e agora ele estava lá. Caden Voss, Alpha de Black Ridge, com a luz do fogo capturando os ângulos agudos de seu rosto e toda a matilha se espalhando atrás dele como uma respiração suspensa dada à forma humana. E ele olhou para mim, realmente olhou para mim desta vez, não como ele tinha feito do outro lado da sala, aquele rápido lampejo de reconhecimento que ele estremeceu tão rápido que eu poderia ter imaginado. Isso foi diferente, isso foi longo, deliberado. Seus olhos escuros percorreram meu rosto como se estivessem memorizando algo, como se estivessem procurando a resposta para uma pergunta que ele ainda não tinha dito em voz alta. E eu senti. Aquele olhar sentiu como você sente. Uma mão quase te tocando. Perto o suficiente para importar. Não perto o suficiente para contar. O laço ardeu. Deus.
Ardeu essa dor súbita, aguda, brilhante, que floresceu direto no centro do meu peito e irradiou para as pontas dos meus dedos, minha garganta, a parte de trás dos meus joelhos. Meu lobo avançou para dentro de mim, pressionando contra minha pele como se quisesse sair, como se o reconhecesse em um nível celular e não conseguisse entender por que ainda estávamos parados. Todo o instinto meu estava gritando para que eu o alcançasse. Travei meus joelhos, apertei minhas unhas mais forte na palma da minha mão e esperei. Ele abriu a boca, fechou-a. Algo passou por sua expressão ali e sumiu tão rápido que não consegui nomear. Seu maxilar apertou. Um músculo flexionou logo abaixo de sua maçã do rosto. Do jeito que faz quando alguém está segurando uma palavra na boca que não tem certeza se quer liberar. Seu cheiro me alcançou então, aquele cedro escuro e chuva noturna que eu já sabia que era apenas dele. E por baixo dele, algo mais. Algo afiado e quase metálico. Algo que cheirava a conflito, a um homem em guerra consigo mesmo em tempo real. Até meu lobo notou isso. Ela parou de pressionar, inclinou a cabeça. Ele não é tão certo quanto parece, ela parecia dizer, mas certo o suficiente. Isso ficou claro na próxima respiração, porque cada voz endireitou-se à sua altura total. E há algo profundamente injusto na altura desse homem. Quanto espaço ele ocupa apenas por existir. Como a sala parecia se reorganizar fisicamente ao redor dele, limpa a garganta, e ele falou não alto. Ele não precisou. Alfas nunca precisam. Eu não a marcarei. 4 palavras. 4 palavras. E senti toda a sala exalar. 4 palavras. E senti-as pousarem no meu peito como pedras jogadas em água parada, cada uma enviando anéis que se moveram através de mim em ondas lentas e devastadoras. Ouvi os sussurros começarem imediatamente. Aquele farfalhar particularmente cruel de uma multidão processando algo escandaloso. Algo que seria recontado em cada fogueira e em cada mesa por meses. Ouvi alguém à minha esquerda fazer um som suave e simpático que era de alguma forma pior que o silêncio. Ouvi Serena Sheffield não dizer nada, o que significava que ela sabia que isso estava vindo. O que significava que isso tinha sido decidido em algum lugar onde eu não estava, em uma sala para a qual eu não fui convidada. Sobre um futuro sobre o qual eu não fui consultada. Eu não conseguia respirar. Não porque eu estava desmoronando. Quero ser clara sobre isso. Eu não ia desmoronar na frente dessas pessoas. Não hoje, não nunca, não por isso. Mas há uma resposta física particular à rejeição que não tem nada a ver com fraqueza, e tudo a ver com o funcionamento do laço, com a forma como ele entra na sua biologia e reorganiza as coisas em um nível abaixo do pensamento, abaixo da escolha, de modo que quando a outra metade dele se afasta, seu corpo realmente o registra como dano, como perda. Meus pulmões simplesmente esqueceram por um momento como fazer seu trabalho. Minha visão se aguçou nas bordas daquele jeito estranho que acontece quando o choque encontra a adrenalina. Meu coração, meu teimoso, estúpido, já machucado coração, bateu 2 vezes forte como se estivesse tentando se lembrar que ainda estava lá. Ainda estava ali. Eu ainda estava ali. Inspirei pelo nariz, expirei pela boca uma vez. Lentamente senti o ar me preencher, fresco e constante. E usei-o para construir algo, um muro, fino mas real, entre o que eu sentia e o que eu deixaria qualquer um ver. E então ergui os olhos para os dele. Ele ainda me observava. Ainda tinha aquele olhar no rosto, aquela expressão complicada, pesada, quase angustiada, que ele claramente achava que estava escondendo. Mas não estava, não de mim. Não com o laço ainda vivo entre nós, ainda zumbindo naquela frequência baixa e terrível que nos conectava, quer um de nós quisesse ou não. Eu podia sentir o conflito dele. Do jeito que você sente uma mudança no tempo nas suas juntas, na sua pele antes mesmo da tempestade ser visível, a mandíbula dele se apertou novamente. Ele piscou uma vez e, por uma fração de segundo, meio suspiro, quase nada, a mão dele se moveu imperceptivelmente. Os dedos da sua mão direita se moveram ligeiramente em minha direção, como se algo nele tivesse se adiantado antes que o resto dele pudesse impedir. Então ele a recolheu, fechou-a em punho ao lado do corpo e desviou o olhar. Foi nesse momento que fiz minha escolha. Não por raiva, no entanto. A raiva estava ali, quieta, límpida e completamente justificada. Não por humilhação, embora eu estivesse me afogando nela. Estava me afogando nela desde o momento em que ele pegou a mão de Serena. Provavelmente estaria me afogando nela por mais tempo do que eu queria admitir. Não. A escolha veio de algo mais antigo e mais quieto do que tudo isso. Veio da parte de mim que aprendeu há muito tempo, em circunstâncias mais difíceis do que esta, que ninguém que te faz implorar por amor vale o ajoelhamento. Eu não imploraria, nem pela marca dele, nem pelo nome dele, nem pelo reconhecimento que eu merecia. E ele estava escolhendo deliberadamente reter. Dei um passo à frente, apenas um, perto o suficiente para ver o exato momento em que sua respiração mudou. Vi seu peito expandir,
aquela inspiração profunda e involuntária que o laço arranca de você quando a outra pessoa se aproxima. Vi a sutil mudança em sua postura, aquela inclinação quase imperceptível, como se até seu corpo estivesse confuso sobre a decisão que sua mente havia tomado. Seu cheiro se intensificou novamente. Aquela correnteza afiada e conflituosa, mais forte agora, misturando-se com algo mais por baixo, algo que cheirava desconfortavelmente a desejo. Bom, queria que ele sentisse isso. Queria que ele ficasse ali em sua certeza e em sua autoridade alfa e em seu futuro cuidadosamente arranjado e sentisse tudo o que estava jogando fora. Segurei seu olhar e disse baixinho, sem tremer, sem lágrimas, com cada grama de dignidade que me restava e algumas gramas que peguei emprestado de algum lugar que encontraria depois. Então me deixe ir. As palavras caíram naquele salão lotado e sem ar como um fósforo em água parada. Pequenas, mas o rastro delas foi enorme. Ouvi o silêncio mudar de qualidade. Senti a respiração da multidão prender coletivamente porque esta não era a resposta que eles esperavam da garota sem nome, sem reivindicação, com a linhagem comum e o vestido que não servia bem. Eles esperavam lágrimas, súplicas, o tipo particular de performance devastada que faz com que todos na sala se sintam melhor ao assistir algo cruel acontecer. Eu não lhes dei nada. Não lhe dei nada além dessas 4 palavras, límpidas, finais e absolutamente e completamente ditas. Seus olhos voltaram para os meus e algo neles. Algo que não tinha nada a ver com sua decisão e tudo a ver com a verdade por baixo dela se quebrou levemente. Apenas o suficiente para que eu visse antes que ele a enterrasse. Dor. Dor real movendo-se naqueles olhos escuros como uma sombra cruzando a água. Suas narinas se dilataram. Sua mandíbula trabalhou. Seu punho, ainda fechado ao lado do corpo, apertou até que eu pude ver a tensão subir por seu antebraço. Ele não disse nada, o que era sua própria resposta. Não esperei por uma melhor. Virei-me, empinando os ombros com o resto do que eu tinha em mim. Caminhei em direção às portas daquele grande salão, com cada passo medido, cada respiração controlada, o laço me puxando a cada passo como um anzol cravado fundo no meu externo, doendo, insistindo, implorando para eu me virar. Não me virei. As portas se abriram. O ar frio da noite bateu no meu rosto como uma mão, afiado e real, e abençoadamente indiferente a tudo o que acabara de acontecer lá dentro. E eu passei para fora da luz do fogo, para fora dos olhares, para fora da vida que o destino aparentemente havia traçado para mim, sem se dar ao trabalho de perguntar se eu a queria. Atrás de mim, ouvi as portas se fecharem. E então, mal, apenas no limite da audição, apenas o suficiente para que eu pudesse me dizer, que imaginei, ouvi ele dizer meu nome. Uma vez, baixo, rouco e quieto, como um som arrancado dele contra sua vontade. Continuei andando. Cheguei à linha das árvores antes que minhas pernas falhassem. Não totalmente, não caí. Me segurei na casca de um velho pinheiro. Ambas as mãos planas contra a superfície áspera, cabeça baixa, a respiração vindo em essas inspirações lentas e deliberadas, que eram a única coisa entre mim e a dissolução completa. O frio era cortante aqui fora, longe do salão, longe dos corpos e das velas e do calor sufocante de uma sala cheia de gente me observando sangrar. Aqui fora era apenas a escuridão, e as árvores, e o som distante do rio, e o céu pressionando para baixo, vasto e indiferente, e salpicado de estrelas que não se importavam nem um pouco com o que acabara de me acontecer. Deixei ter 60 segundos. 60 segundos para tremer. Para pressionar a testa contra a casca e sentir sua aspereza me aterrar, para deixar meu lobo andar e choramingar e fazer aquela coisa baixa e lamentosa que ela fazia quando estava sofrendo e não sabia o que fazer com isso. 60 segundos para estar completamente e privadamente devastada. Então me endireitei, enxuguei o rosto com as costas da mão e voltei para os pequenos aposentos que me haviam sido designados na borda do território da Crista Negra. Um quarto de hóspedes na pousada externa, simples e espartano, cheirando a aparas de cedro e lã velha. Não acendi a lâmpada. Sentei-me na beira da cama estreita no escuro, ainda com o vestido que não servia, e me disse que o pior já havia passado. Eu estava errada. O pior começou à meia-noite. Eu já estava deitada então, totalmente vestida, olhando para o teto, fazendo aquele tipo particular de não dormir onde seu corpo está exausto, mas sua mente está funcionando em uma frequência muito alta para o descanso. O laço havia se estabelecido em uma dor de fundo surda, presente, persistente, o equivalente emocional de uma contusão que você continua pressionando acidentalmente, gerenciável. Eu estava gerenciando. E então não estava mais surdo. Começou como calor. Apenas calor se espalhando pelo meu peito, subindo pela minha garganta, para minha mandíbula,
acumulando-se na parte inferior do meu estômago com uma pesadez que não deveria estar ali. Sentei-me, pressionei uma mão no meu externo. Meu lobo ficou completamente quieto dentro de mim, orelhas para trás, todos os pelos eriçados. Não, pensei, mas o laço não negocia. Senti-o rir. Essa foi a primeira coisa. A risada dele, não ouvida, mas sentida, movendo-se através de mim como música baixa através de um muro. A vibração dela me alcançando mesmo a distância entre seus aposentos e os meus. E então calor novamente, mas diferente desta vez, mais específico, localizado, como uma mão na nuca, como dedos traçando uma clavícula, como o calor devastador particular da boca de alguém contra a pele que deveria ter sido minha. Senti ele tocá-la. E eu quero que você entenda o que isso significa. Realmente entenda. Porque não é metáfora, não é paranoia. Não é a imaginação ciumenta de uma mulher já crua de humilhação. O laço de companheiro é uma coisa viva. É um fio de algo antigo e biológico tecido entre duas pessoas no nível da alma. E ele conduz a sensação da mesma forma que o cobre conduz a eletricidade, de forma eficiente, indiscriminadamente, sem pedir sua permissão primeiro. O que ele sentia, eu sentia. O que se movia através do corpo dele, se movia através do meu, traduzido e em segunda mão. E agonizante de uma forma que não tinha nada a ver com desejo e tudo a ver com o erro. Parecia errado. Parecia usar a pele de outra pessoa, como ouvir seu próprio nome em uma voz que não é a sua. Como assistir a algo precioso sendo manuseado descuidadamente por mãos que não conhecem seu valor. Provei a risada dela na minha boca. Não sei como descrever de outra forma. Alegria que não era minha. Calor que não era meu. A intimidade específica e fácil de duas pessoas escolhendo umas às outras, livremente e plenamente. Tudo isso sangrando através do laço como tinta através de papel molhado, me saturando até que eu não conseguisse mais distinguir onde a felicidade dela terminava e minha miséria começava. Eu limpei a garganta, me enrolei, puxei os joelhos para o peito, pressionei o rosto contra o travesseiro, respirei através disso uma respiração, depois outra, depois outra. Do jeito que você respira através da dor física quando não há mais nada a fazer, meu lobo parou de andar. Ela estava apenas deitada dentro de mim agora, cabeça sobre as patas, fazendo aquele som baixo e contínuo que não era bem um gemido e não era bem um uivo e era de alguma forma mais doloroso do que qualquer um deles. Senti ele beijá-la, e isso foi o que rompeu todas as muralhas que eu havia construído desde que saí daquele salão, porque não foi violento, não foi afiado, foi terno. Senti a ternura disso em segunda mão e escaldante. Esse calor lento e deliberado que se moveu através do laço como algo que ele quis dizer, como algo que ele escolheu. E a crueldade não foi que ele estivesse fazendo isso. A crueldade foi que eu pude sentir que era real. O que quer que ele sentisse naquele momento era real. E não era para mim. Nunca seria para mim. Pressionei a palma da mão contra o meu externo e empurrei como se pudesse fisicamente fechar o laço, como se a pressão pudesse estancar o sangramento. Não pôde. Em algum lugar do outro lado da pousada, do outro lado do território, através da distância que deveria ter me protegido e não protegeu, Caden Voss estava passando a noite dele enrolado em outra pessoa. E eu passei a minha deitada no escuro, em um vestido que não servia, sentindo cada momento disso. A sensação chegando despojada de contexto e cheia de significado, até que, em algum momento, nas profundezas das horas escuras, meu corpo simplesmente cedeu pelo cansaço de sentir demais e me puxou para algo que não era bem sono. Sonhei com as mãos dele, não tocando nela, não tocando em ninguém, apenas as mãos dele paradas. Do jeito que elas pareciam fechadas ao lado do corpo quando ele disse aquelas 4 palavras. Do jeito que a tensão subia pelo seu antebraço. Do jeito que uma delas se moveu ligeiramente em minha direção antes que ele a puxasse de volta, minha mente adormecida continuava voltando para aquele movimento. Aquela meia polegada de alcance que ele havia arrestado antes que se tornasse algo. Meu lobo, mesmo em sonhos, continuava inclinando-se para isso, lendo, revirando. Ele se moveu em minha direção. Ela continuava dizendo, antes que ele se contivesse. Ele se moveu em minha direção. Acordei antes do amanhecer com a mandíbula cerrada e os olhos secos, e algo novo sentado calmamente no meu peito, onde a pior dor havia estado. Clareza. Não paz. Eu não era ingênuo o suficiente para chamar de paz. Mas a clareza tem sua própria qualidade particular, seu próprio peso específico, e eu a reconheci imediatamente, porque já a havia sentido antes. Eu a senti aos 16 anos, parada nos destroços de tudo o que minha antiga vida fora, decidindo como seria a nova. Eu a senti aos 18,
Na primeira vez que corri a fronteira sozinha em forma de lobo e entendi pela primeira vez o que significava pertencer completamente a si mesma. Eu sabia como era a clareza. Parecia uma decisão já tomada. Sentei-me na luz cinzenta do amanhecer e disse em voz alta, baixinho, apenas para mim mesma, apenas para o quarto vazio e o quadrado pálido da janela e o cheiro de cedro de um lugar que eu já estava deixando em todos os sentidos que importavam. Eu não estava saindo por vingança. Eu precisava ser honesta comigo mesma sobre isso. Vingança é barulhenta. Vingança quer plateia. Quer que ele veja e saiba e se arrependa. O que eu sentia era mais quieto do que isso, mais limpo. Eu estava saindo porque, em algum lugar entre a meia-noite e o amanhecer, deitada no escuro, sentindo a felicidade de outra mulher se movendo pelo meu corpo, eu havia compreendido algo fundamental e irreversível. Permanecer ali me mataria. Não de forma dramática, não de uma vez só, mas lentamente, da maneira como a proximidade do vínculo sem nenhuma de sua misericórdia me mata. Como danos causados pela água, como erosão, como o tipo de destruição que é total antes de ser visível. Eu queria viver. Era tudo. Era o suficiente. Então me levantei, lavei o rosto, troquei de roupa com a calma deliberada de quem parou de lutar contra a corrente e começou a nadar perpendicularmente a ela. E então sentei-me à pequena escrivaninha perto da janela e abri o diário de couro desgastado que guardava no fundo da minha mala de viagem e escrevi um nome, Cale Dravon, Rei Alfa da Corte Cinzenta. Eu vinha coletando informações sobre ele da mesma forma que se coleta informações sobre uma tempestade, cuidadosamente, à distância, com a plena compreensão de que saber sua trajetória não a torna segura. O que eu sabia era isto. Ele governava o maior território de matilha soberana do continente. Ele conquistou aquele território não por herança, mas pela força, derrotando 3 alfas separados em desafios sucessivos antes dos seus 25 anos. Cada matilha deste lado da Cordilheira Norte operava em algum tipo de relação com ele, quer admitissem ou não, incluindo Black Ridge. Os sussurros sobre ele não eram gentis, implacáveis, diziam as pessoas, e não da forma como falam sobre homens que secretamente admiram por sua eficiência. Falavam da forma como se descreve o tempo. Um fato, uma característica da paisagem. Ele não avisa 2 vezes. Essa eu tinha ouvido de 3 fontes separadas em 3 territórios diferentes, e a consistência disso me disse que não era rumor. Ele pega o que decide que é seu, e não pede desculpas por pegar. Isso me incomodou. Por razões que eu não estava pronta para examinar na luz cinzenta de uma manhã em que eu ainda estava crua da noite anterior. Possessivo, diziam. Controlador, preciso. Perigoso da maneira particular como as coisas pacientes são perigosas. Não porque estão sempre se movendo, mas porque estão sempre observando. E quando você percebe que eles têm estado observando você especificamente, a decisão já foi tomada. Este era o homem que eu estava considerando cruzar. Este era o território para o qual eu estava considerando pedir asilo. Eu me disse que era estratégia, geometria pura, o inimigo do seu inimigo, a força de uma proteção maior, a simples matemática da sobrevivência, e era tudo isso. Não vou fingir que entrei nisso às cegas. Eu sabia o risco. Cataloguei-o cuidadosamente, sentada naquela escrivaninha no alvorecer cinzento, examinando-o com a mesma calma metódica que usava para tudo que me assustava. Mas eis a questão sobre honestidade. A verdadeira, aquela que você só consegue quando está sozinha, exausta e não tem mais nada a proteger. O nome dele na minha caligrafia fez algo se mover no meu peito. Algo que não tinha nada a ver com estratégia porque eu tinha visto Calderavon uma vez. Apenas uma vez. 14 meses atrás, em uma cúpula de fronteira que eu havia comparecido como um membro de baixo escalão de um contingente diplomático. Essencialmente, mobília com pulso. Eu estava parada na borda da reunião, em minha posição insignificante, e observei os alfas se moverem através de suas cuidadosas performances de aliança e autoridade. E eu o notei da forma como se nota um sistema de tempestade no horizonte. Não porque você foi procurá-lo, mas porque algo em seu cérebro animal o sinalizou antes que sua mente consciente o captasse. Ele estava afastado dos outros, parado naquela maneira específica. Aquela quietude que homens poderosos às vezes têm, não uma quietude passiva, mas a quietude de algo enroscado, observador. Seu rosto era ilegível da maneira como os rostos são, quando seu dono passou anos garantindo isso. Escuro, severo, belo no sentido arquitetônico, o tipo de rosto construído para consequências. E ele estava me olhando, não um olhar casual, não o varrer de uma sala que capta tudo e não registra nada. Olhando diretamente, especificamente para mim, para a mobília de fundo insignificante com pulso, para mim, com aqueles olhos pálidos e extraordinários que mais tarde soube que as pessoas descreviam como prateados, mas eram algo mais complicado que isso.
Algo que mudava como a luz na água em movimento. Eu desviei o olhar primeiro, imediatamente, reflexivamente, da forma como se desvia o olhar de algo muito brilhante. E quando juntei coragem para olhar de volta, 3 segundos depois, talvez 4, ele ainda estava observando. Ele não desviou o olhar quando eu o fiz. Ele não desviou o olhar em nada. Eu passei 14 meses dizendo a mim mesma que não significava nada. Que era uma avaliação territorial, um alfa catalogando o desconhecido, a vigilância instintiva de um predador em uma sala cheia de estranhos. Eu disse isso a mim mesma, da maneira convincente como nos dizemos coisas que não acreditamos totalmente, mas precisamos para funcionar. Agora, sentada naquela escrivaninha com o nome dele na minha caligrafia e a dor do vínculo ainda magoada no meu peito, e uma decisão se cristalizando no ar frio da manhã ao meu redor, permiti-me lembrar de como tinha sido ser vista assim por olhos como aqueles. Totalmente deliberadamente, como se eu não fosse um fundo, mas exatamente o que ele estava procurando. Fechei o diário, levantei-me e comecei a arrumar minhas coisas. Arrumei levemente. Você aprende isso cedo, quando cresce como eu. Você aprende a identificar as coisas que são verdadeiramente suas, versus as coisas que você simplesmente teve permissão para segurar por um tempo. Peguei o que era meu, deixei todo o resto exatamente como o encontrei. E quando a primeira luz cinzenta da manhã real começou a separar o céu da linha das árvores, deslizei para fora da cabana externa como fumaça, como algo que nunca tinha estado ali para começar, e me dirigi para o rio Ashvin, a fronteira, a linha que todo lobo deste lado do continente foi ensinado, desde que era velho o suficiente para entender território, que você não cruzava sem um convite, sem escolta, sem a sanção explícita da travessia cinzenta. Não convidado tecnicamente não era suicídio, tecnicamente. Mas a distinção entre tecnicamente e praticamente já tinha matado mais de um lobo, e todos sabiam disso. Eu sabia disso. Atravessei mesmo assim. A água era brutal. Eu sabia que estaria fria, mas frio é uma palavra insuficiente para o que o Ashvin faz com você no início da manhã e no final do outono. É um ataque de corpo inteiro. O derretimento do gelo dos picos do norte ainda corria em suas veias, atingindo sua pele como algo com intenção, como se o próprio rio estivesse tentando deixar um ponto sobre se você pertence ali. Entrei até a cintura e continuei me movendo porque parar significava sentir, e sentir significava possivelmente reconsiderar. E eu não tinha vindo tão longe para reconsiderar no meio de um rio. Meu lobo estava desaparecendo. Essa era a parte que eu não tinha me permitido registrar totalmente, até que a água fria tornou impossível ignorar. A tortura do vínculo da noite tinha tirado algo dela, de nós duas, que não havia voltado com o amanhecer. Ela estava quieta dentro de mim de uma maneira que não era paz, não era descanso, era depressão, o silêncio específico e assustador de um lobo cujas reservas de energia foram consumidas pelo dano emocional sustentado, deixando algo fino e bruxuleante onde seu fogo costumava estar. Minhas pernas estavam mais pesadas do que deveriam. Minha respiração estava mais curta. Cada passo através da corrente exigia uma negociação com um corpo que estava funcionando apenas com teimosia e a memória de uma decisão tomada em uma escrivaninha no escuro. Cheguei à outra margem, me puxei para a grama enrijecida pela geada, pingando, tremendo aproximadamente 3 graus mais quente que o rio que acabei de cruzar, e fiquei em pé. Estive aproximadamente 40 segundos antes que eles saíssem das árvores. 4 deles, guerreiros da corte cinzenta, da maneira que você percebe imediatamente, não a armadura, não as armas, mas a forma como se moviam, coordenados sem sinal, eficientes sem urgência, a calma letal particular de pessoas que são muito boas em seu trabalho e pararam de precisar demonstrar esse fato. Eles se espalharam em um padrão de contenção tão suave que era quase bonito, posicionando-se ao meu redor com a facilidade praticada de uma mão se fechando. O da frente era construído como arquitetura, pele escura, cabeça raspada, uma cicatriz que corria de sua têmpora esquerda ao maxilar, que ele usava com o conforto de alguém que há muito tempo havia feito as pazes com sua história. Seus olhos eram planos e avaliadores, movendo-se sobre mim com a velocidade de um cálculo de ameaça que eu estava claramente falhando. Ele não disse nada. Nenhum dos outros também. Apenas me observaram. Eu estava encharcada, tremendo de frio de uma forma que não conseguia controlar. Não importava o quanto eu quisesse. Meu lobo era uma vela bruxuleante dentro de mim, onde ela geralmente queimava com firmeza. Eu estava no lado errado da fronteira mais perigosa do continente, tendo cometido o tipo de violação territorial que terminava mal para pessoas em condições muito melhores do que eu estava atualmente. Endireitei a coluna, levantei o queixo e olhei diretamente para os olhos planos e avaliadores do guerreiro líder. Levem-me ao seu alfa. Não era um pedido. Fui deliberada sobre isso. Deliberada sobre a ausência de, por favor,
de desculpas, de qualquer linguagem suavizante que teria dito a eles exatamente o quão desesperada eu estava e lhes entregado a alavancagem disso. 4 palavras, limpas e diretas, no mesmo tom que usei naquele salão na noite anterior, o tom que me custou tudo para encontrar e que aparentemente agora eu estava comprometida como um padrão pessoal. Os olhos do guerreiro se estreitaram ligeiramente. Você cruzou nossa fronteira, disse ele. Sua voz era baixa, precisa, a voz de um homem que não a levanta. Eu estou ciente, sem convite, também ciente. Uma pausa. Algo se moveu em sua expressão. Não suavidade, não simpatia, mas algo adjacente à recalibração. Como se ele estivesse preparado para choro, para súplicas, para a performance desesperada particular de alguém que sabe que cometeu um erro catastrófico e está tentando gastar um charme que não tem para cobrir seu custo. Minha frieza havia perturbado sua expectativa. Observei-o se ajustar. Ele me olhou por um longo momento. Então ele disse algo no dialeto baixo e rápido da corte cinzenta para o guerreiro à sua esquerda. As sobrancelhas do outro homem se moveram aproximadamente 2 milímetros, o que, com base em seu rosto, suspeitei ser o equivalente a choque aberto. Mova-se, o guerreiro líder disse para mim. Eu me movi. Eles me levaram por uma floresta densa de mata antiga, do tipo que tem sua própria atmosfera, sua própria qualidade particular de escuridão e silêncio, onde o dossel é tão espesso acima que a luz da manhã chegava filtrada e difusa, verde, cinza e ainda em silêncio de catedral. O território cheirava diferente aqui. Não apenas desconhecido, diferente de uma forma fundamental, mais denso com algo que eu não conseguia nomear. Como se a própria terra estivesse saturada com a assinatura de um lobo muito velho e muito poderoso, sua assinatura, mesmo através do frio e do esgotamento, eu podia senti-la, fraca, mas inconfundível, tecida no próprio ar deste lugar. Meu lobo levantou a cabeça pela primeira vez desde o amanhecer, com as orelhas para a frente, algo se movendo em sua quietude esgotada, que ainda não era bem alerta, mas estava apontado nessa direção. Eu sei disso, disse ela baixinho. Eu sei desse cheiro. Eu não respondi a ela. Chegamos à fortaleza externa quando a manhã rompeu completamente, uma estrutura que não era o que eu esperava, o que significava que era exatamente certo para ele, para o que eu sabia dele. Não a arquitetura ostentosa de alfas, que precisam que seu poder seja refletido de volta para eles em pedra e altura. Era baixa, espalhada, construída na paisagem em vez de imposta a ela, madeira escura e pedra cinza, funcional e severa. Cada linha sugeria que as coisas que aconteciam lá dentro eram sérias, e as pessoas que a construíram sabiam disso. Bandeiras com o brasão da corte cinzenta, um crânio de lobo sobre uma coroa em chamas, pairavam imóveis no ar frio da manhã. O guerreiro líder me levou por uma série de corredores. Ele parou diante de um par de portas pesadas, bateu 2 vezes, uma pausa, e então uma voz de dentro disse, em uma única palavra, mesmo abafada pela madeira grossa, reduzida a uma única sílaba. Sentia vibrar em mim como uma frequência profunda, controlada e calibrada. A voz de alguém que passou anos entendendo exatamente a força que as palavras carregam e escolhendo sempre usar apenas o necessário. As portas se abriram. Ele estava parado no fundo da sala, de costas para mim. Tive alguns segundos para absorver o espaço. Pisos de pedra. Janelas altas deixando entrar a luz fria e branca da manhã. Uma mesa de mapas coberta de documentos. Uma lareira baixa em um focolário profundo à esquerda. Funcional, sem excessos. Uma sala que dizia: é aqui que o trabalho acontece e nada mais suave. E então ele se virou, e 14 meses desapareceram como se nunca tivessem existido. Ele era exatamente como eu me lembrava, e completamente diferente de como a memória o havia preservado. A memória preservara a estrutura, o rosto severo e arquitetônico, os olhos pálidos, a qualidade particular de quietude que ele ocupava, mas falhara em reproduzir com precisão o seu peso. O modo como a presença se acumulava ao redor dele na sala, como a pressão se acumula antes de uma tempestade. O modo como olhar diretamente para ele exigia uma decisão consciente específica. Como olhar para algo muito brilhante. Ele me olhava da mesma forma que no cume da fronteira, totalmente focado, sem a performance social de fingir avaliar a sala, quando na verdade se está avaliando uma pessoa. Senti um calor percorrer-me e quero ser honesta sobre que tipo de calor era, porque devo a vocês honestidade, mesmo quando é inconveniente. Não veio inteiramente do fogo, não veio inteiramente do calor da sala contra minha pele encharcada de frio. Foi o calor involuntário e específico de ser olhada por alguém cujos olhos fazem algo ao seu sistema nervoso que você não autorizou e não consegue explicar completamente. Ele deixou o silêncio pairar por um longo momento. Então ele se moveu, caminhou em minha direção lentamente. Não o rodear de uma exibição de ameaça, não a aproximação de alguém testando domínio,
mas algo mais deliberado do que qualquer um dos dois. Ele se moveu ao meu redor a uma distância. E eu entendi que ele estava me lendo da maneira que a sua espécie lê tudo. Não apenas visualmente, mas em camadas, odor, postura, a informação que os corpos carregam sob as histórias que seus donos tentam contar. Fiquei muito quieta. Mantive minha respiração medida, tentei não deixar ver o tremor que o frio havia iniciado e que algo mais, algo que eu não nomeava, estava continuando. Ele parou diante de mim, perto o suficiente para que eu tivesse que levantar o queixo para sustentar seu olhar. O que fiz porque não ia olhar para o peito dele naquele momento, não importando o quão mais fácil teria sido. Seus olhos pálidos percorreram meu rosto, descendo. Notaram minhas roupas encharcadas, a umidade fria e o cansaço sob minha pele, o jeito que minhas mãos traidoras, frias e chocadas, tremiam levemente ao meu lado. Apesar de tudo o que eu estava fazendo para pará-las, seus olhos voltaram para os meus. Você cruzou para o meu território para morrer. Sua voz no salão aberto era exatamente como tinha sido através da porta. Baixa, controlada, carregando a ressonância particular de algo que não precisa de volume para te alcançar. Não havia escárnio nela, nem crueldade, apenas uma pergunta plana e genuína de um homem tentando entender com precisão o que estava à sua frente. Deixei sair um sopro de ar pelo nariz. Não, disse eu, para viver. Algo mudou em seu rosto. Sutil. Este homem não lidava com expressões óbvias. Eu já estava entendendo isso. Mas algo se moveu no fundo daqueles olhos pálidos. Algum ajuste interno que eu ainda não conseguia ler completamente, mas que parecia significativo. Ele me estudou por mais um longo momento. Então deu um passo à frente. Minha respiração fez algo embaraçoso. Consegui manter. Lá fora do meu rosto, na maior parte. Mas minha loba surgiu dentro de mim. Súbita e interessada de uma forma que não era desde antes do rio, pressionando em direção a ele com um reconhecimento para o qual eu ainda não tinha contexto e que não ia examinar naquele momento. Ele estava perto o suficiente agora para que eu pudesse sentir o calor vindo dele, o que era profundamente inconveniente, dado que eu estava encharcada e tremendo, e meu corpo aparentemente havia decidido que este era o momento de se tornar muito, muito consciente do calor como conceito. Ele olhou para minhas mãos, para o tremor. Algo se moveu em sua mandíbula rapidamente, quase invisível, como o lampejo de um instinto que ele captou antes que registrasse totalmente em seu rosto. Ele baixou a voz. Não um sussurro, ele não sussurrava, mas limpa a garganta mais baixo, mais privado, como se estivesse retirando as palavras da sala e entregando-as especificamente a mim. Você parece que desmaiaria se eu rosnasse. Eu pisquei. De tudo que eu tinha preparado para interrogatório, hostilidade, a avaliação calculada de um alfa decidindo se um lobo não convidado em sua terra era uma ameaça ou um trunfo, eu não tinha preparado a qualidade seca e particular daquelas palavras. A fração de algo que não era bem um sorriso, mas estava na mesma vizinhança. Olhei para ele por exatamente um segundo. Então não rosne, disse eu. Sua boca se moveu. Quase nada. Apenas o suficiente. E a sala pareceu por um momento extraordinário, algo diferente do que era. Ele não me pediu para sentar, mas também não me mandou embora. Ficou diante de mim com aqueles olhos pálidos, e aquele rosto indecifrável e aquela paciência dele. A paciência particular que eu começava a entender não era passiva, mas o oposto de passiva era de fato uma escolha ativa que ele fazia continuamente. E ele me perguntou, simples e sem preâmbulo, por que eu tinha vindo. Eu contei a ele, não tudo, não o vínculo, não as horas da meia-noite, não a agonia específica de deitar no escuro, sentindo a felicidade de outra mulher percorrer meu corpo, mas a forma dele. O suficiente. Eu disse a ele que estava deixando Blackidge, que precisava de asilo, que estava preparada para negociar os termos. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, o silêncio se estendeu por tempo suficiente para que eu tivesse que trabalhar para ficar quieta dentro dele. Então ele disse, estenda o pescoço. Meu coração parou, recomeçou. Entendi imediatamente o que ele estava pedindo. Uma marca de asilo, não uma marca de companheiro, não uma reivindicação, mas um reconhecimento territorial, uma assinatura biológica impressa na pele, que dizia a todo lobo no continente que esta pessoa estava sob a proteção de um alfa específico. Era formal, transacional, praticado. Exigia proximidade e confiança em medidas que fizeram minha pele formigar com algo que não era inteiramente cansaço. Levantei-me, afastei meu cabelo para um lado com dedos que não estavam inteiramente firmes. Inclinei a cabeça. Meu pulso estava em todo lugar, na minha garganta, nas minhas têmporas, nos meus pulsos, em lugares que eu não sabia que tinham pulso até este momento. Manti meus olhos abertos e para frente porque eu queria que ele visse, precisava que ele visse que eu não estava com medo, ou melhor,
que o que quer que eu estivesse sentindo não era o tipo de medo que se encolhe, o tipo que se vira e foge. Eu tinha cruzado um rio esta manhã em uma loba ofegante e 3 dias de danos acumulados. Eu não ia apagar essa impressão agora fechando os olhos. Ele deu um passo em minha direção e então parou. Sua mão veio primeiro, não sua boca, sua mão. Grande e quente, e senti o calor dela antes do contato. Meio segundo de proximidade que minha pele registrou com precisão embaraçosa. E então seus dedos tocaram minha garganta levemente. Apenas as pontas de seus dedos, colocados com um cuidado que não tinha o menor cabimento em mãos, que aparentemente haviam derrotado 3 alfas em desafios sucessivos, traçando a linha do meu pulso lentamente. Como se estivesse lendo, como se a informação nele importasse para ele, como se estivesse fazendo uma pergunta ao meu corpo que ele não confiava nas palavras para responder com precisão. Minha respiração parou completamente. Cada célula que eu possuía se tornou ciente daquelas pontas de dedos. Ele estava perto o suficiente agora para que eu pudesse ver os detalhes de seu rosto, a fina linha de uma cicatriz antiga ao longo de sua maçã do rosto, o jeito que sua mandíbula estava cerrada, o jeito que aqueles olhos pálidos haviam escurecido levemente nas bordas. Ele estava observando minha garganta, observando seus próprios dedos contra meu pulso, e algo em sua expressão havia mudado para um território que eu absolutamente não conseguia ler, mas que fez o ar entre nós parecer consideravelmente mais fino do que estava 30 segundos atrás. Ele não mordeu. Ficou ali com os dedos na minha garganta e o fogo queimando baixo atrás dele e o frio da manhã pressionando as janelas. E ele simplesmente ficou parado, segurando o momento, retendo a coisa para a qual o momento estava se construindo. E havia algo naquele autocontrole, naquela qualidade deliberada e escolhida, que me desarmou muito mais eficientemente do que o toque em si. Seus olhos voltaram para os meus, fixaram-se. Se eu te marcar, disse ele baixinho, precisamente, nessa voz que entregava tudo com volume mínimo e impacto máximo, eu não te devolvo. As palavras pousaram no centro do meu peito e ficaram lá. Senti o peso delas, senti as camadas nelas, o aviso, sim, o fato territorial disso. O alfa declarando termos com a economia característica, mas por baixo disso, sob a superfície transacional, algo mais estava se movendo. Algo que seu rosto controlado, e sua voz medida e sua quietude cuidadosamente mantida não conseguiam conter completamente. Algo que seus dedos ainda quentes em minha garganta, ainda lendo meu pulso com aquela ternura aterrorizante, estavam dizendo mais claramente do que suas palavras. Sustentei seu olhar, não pisquei, não recuei. Ouvi você, disse eu, e não movi meu pescoço. Ele me marcou, malmente, apenas o suficiente. Uma leve pressão de seus dentes contra a curva do meu pescoço que durou menos de um segundo e deixou uma marca tão sutil que você a perderia se não estivesse procurando. Mas todo lobo, ao alcance do olfato, a sentiria como um grito. Agincourt o protege. Ele deu um passo para trás imediatamente depois. Colocou distância entre nós, com o mesmo cuidado deliberado que parecia aplicar a tudo. Endireitou-se e olhou para mim, com aquele rosto que não revelava nada, e de alguma forma comunicava tudo, e disse que seu chefe de casa me mostraria os aposentos, e que eu começaria as avaliações de integração pela manhã. Transacional, limpo, final. Acenei e tentei fingir que o lugar na minha garganta, onde seus dedos tinham estado, não estava ainda quente. Na primeira manhã, dormi até o meio-dia e acordei sentindo-me como algo que havia sido espremido e deixado secar em um ângulo inconveniente. Minha loba ainda estava quieta, menos perigosamente. O leve lampejo da noite anterior, substituído por algo mais estável, mas longe da queimação completa e fácil de uma loba em seu próprio território, confortável e segura. Isso não era lar. Meu corpo sabia. Ela sabia. Ambas estávamos operando naquele estado particular de alerta elevado que vem de estar em um lugar desconhecido, onde cada som requer uma avaliação em frações de segundo e seu sistema nervoso nunca cai abaixo de um zumbido baixo de prontidão. Mas ninguém olhou para mim com pena aqui. Essa foi a coisa que notei primeiro e continuei notando naqueles primeiros dias. Em Black Ridge, a pena me seguia como o clima nos olhos de pessoas que sabiam o que havia acontecido. Na forma cuidadosa como as conversas mudavam quando eu entrava, na crueldade social particular de pessoas que têm boas intenções e causam danos de qualquer maneira. Aqui, ninguém sabia minha história. Ninguém olhou para mim e viu a garota que não tinha sido suficiente. Eles olharam para mim e viram um desconhecido, o que era desconfortável à sua maneira, carregando seu próprio peso específico de cansaço e avaliação. Mas desconhecido não é o mesmo que inferior. Desconhecido eu podia lidar. As avaliações de integração eram diretas. Avaliação de combate. Conhecimento territorial. Compreensão da hierarquia da matilha. Eu as atravessei com a eficiência focada de alguém que aprendeu que a competência
É a forma mais confiável de autoproteção. E eu não fingi fraqueza, mesmo quando a senti, e não fingi força que não tinha. O campo de treinamento foi onde aconteceu. No terceiro dia, de manhã cedo, eles me colocaram para fazer treinos com a guarda externa. Não um teste de pertencimento, mas uma calibração do que eu poderia contribuir, onde eu me encaixava na arquitetura da estrutura de defesa da corte. Eu estava aguentando na primeira hora. Estava aguentando bem, na verdade, movendo-me com fluidez pelas sequências, minha loba respondendo melhor do que desde o rio. Algo no trabalho físico afrouxava a tensão residual em meu corpo que o descanso sozinho não havia alcançado. E então o chão inclinou. Não foi dramático. Essa é a coisa sobre esse tipo de exaustão. Ela não se anuncia. Um momento eu estava no meio da sequência, o peso mudando para frente, o braço subindo para um bloqueio, e então minhas pernas simplesmente relataram que estavam acabadas. Minha visão embaçou nas bordas. Meus joelhos cederam. Eu não caí no chão. Eu caí nele. Ele estava lá, e eu não sabia que ele tinha vindo para o campo de treinamento. Não o ouvi se aproximar. Não o senti até que ele já estava me pegando. Um braço em volta da minha cintura e o outro no meu ombro, sólido e imediato e quente de uma forma que atravessou todas as camadas de compostura de treinamento que eu havia construído nos últimos 3 dias, e tocou algo por baixo que não era compostura alguma. Agarrei seu antebraço por instinto. Senti o músculo, a solidez, a realidade. E então me tornei extremamente ciente de repente de quão perto estávamos. Seu peito contra meu ombro, seu braço em volta da minha cintura, seu rosto inclinado em minha direção, com uma expressão que eu estava muito perto para ler completamente, mas que parecia não distante, não o rosto medido e transacional do homem no estudo. Algo com mais arestas, algo com mais movimento. Estou bem, eu disse. Você não está, ele disse, não asperamente, apenas factualmente, da maneira como ele afirmava as coisas que eram verdadeiras, e não via utilidade em suavizá-las. Sua mão na minha cintura não se moveu. Ficou por 3 segundos cheios, a mais do que estritamente necessário, para garantir que eu não ia cair. Eu os contei contra meu melhor julgamento, contra todo o instinto sensato que eu tinha. Eu os contei porque eles importavam de uma maneira que eu não estava preparada para analisar e não conseguia deixar de notar. 3 segundos, sua mão, quente e grande, e ainda na curva da minha cintura. Então ele deu um passo para trás, me colocou de pé com uma precisão que conseguiu ser ao mesmo tempo cuidadosa e completamente formal. Descanse, ele me disse, mas também, de alguma forma, para o campo de treinamento em geral, uma redistribuição silenciosa da atenção, trazendo os olhos dos guardas de volta para o trabalho deles e para longe de mim, realizado sem uma única palavra direcionada a ninguém além de mim. Eu descansei e tentei não pensar no calor que permaneceu na minha cintura muito tempo depois que sua mão a deixou. A reunião do conselheiro foi 3 horas depois, e eu não deveria estar lá. Eu entendi que tinha me sido mostrado um assento na borda externa da sala de guerra, não à mesa, não entre os principais, mas contra a parede com os atendentes e os registradores. Presente como parte do processo de coleta de informações da minha integração, observada, não consultada. As objeções começaram quase imediatamente. Eram 4 delas, conselheiros seniores da Corte Cinzenta, homens e mulheres que navegavam nas políticas de Matilha desde antes de eu nascer, cuja autoridade nesta sala era real e conquistada, e cujas preocupações, eu estava disposta a admitir, não eram totalmente sem lógica. Eu era uma desconhecida do território de chegada, recém-marcada, sem lealdade demonstrada e sem papel estabelecido. Todo o instinto de matilha que eles tinham me sinalizava como uma variável que não havia sido contabilizada. A mais velha, uma mulher chamada Sara, de cabelos prateados e olhos penetrantes, e claramente acostumada a ser a mente mais perigosa na maioria das salas, falou primeiro. A presença dela aqui é um risco, disse ela sem me olhar diretamente para Cale, de forma clara e inequívoca. Não sabemos suas motivações. Não sabemos suas capacidades. Não sabemos a quem ela se reportou ou que informações veio coletar. Asilo é uma coisa. Integração a este nível é outra. Os outros sinalizaram acordo, não abertamente. Essas não eram pessoas que faziam nada abertamente, mas na linguagem particular praticada de pessoas, há muito acostumadas a se comunicar sem dar brechas aos oponentes. Mantive meu rosto neutro, mantive minha respiração, nem mesmo olhei para ele. Suas motivações são documentadas, disse Cale. Sua voz exatamente a mesma de sempre, controlada, mesmo completamente desprovida de emoção. Suas capacidades estão sendo avaliadas. Até que essa avaliação esteja completa, a questão do nível de integração é minha, para determinar. Os olhos de Sara se voltaram para mim pela primeira vez. Ela veio de Blackidge. Ela deixou Blackidge, disse ele. A distinção
entregue com essa frieza. Fechou algo na sala. Os olhos de Sarah voltaram para ele. Mantiveram seu olhar por um longo momento. O tipo específico de fixação que passa entre duas pessoas que se respeitam o suficiente para lutar adequadamente e em seguida com a precisão de alguém que sabe quando uma posição é mantida e quando não é. Ela seguiu em frente. Eu o tinha observado durante tudo isso. Não obviamente, pela borda da minha visão, com a atenção periférica cuidadosa de alguém treinado para não encarar coisas que precisa entender. E notei em algum momento, durante a segunda linha de objeção de Sarah, sem nenhum anúncio ou decisão aparente, ele havia se deslocado ligeiramente. Ele estava entre mim e a mesa. Não dramaticamente. Não na forma performática de olhar para mim protegendo alguém, apenas angulado, seu corpo posicionado, de modo que a linha de fogo da atenção dos conselheiros passasse por ele, antes de chegar a mim. Uma coisa pequena, algo em que eu poderia estar interpretando demais. Mas eu tinha estado em salas suficientes para saber quando um corpo é colocado deliberadamente. E o dele era. Eu não consegui dormir naquela noite. Não era um sono novo, e eu estava conduzindo negociações difíceis desde a noite da rejeição, com resultados mistos. Mas foi pior naquela noite, por razões que tinham menos a ver com o vínculo e mais com a superestimulação particular de uma mente que havia absorvido demais e não conseguia encontrar um lugar limpo para depositá-lo. Deitei-me no escuro dos meus aposentos designados e olhei para o teto e ouvi a fortaleza se acomodar ao meu redor. E em algum momento desisti completamente do sono e simplesmente me sentei e deixei que a escuridão fosse o que era. A batida soou tão levemente que quase não a ouvi. Fiquei imóvel. Sou eu. 2 palavras naquela voz. Identificação desnecessária. Eu já sabia antes das palavras. Algo em mim havia conhecido a qualidade de sua presença através de uma porta fechada, o que era ou a marca de uma aguda consciência situacional ou algo mais que eu não estava nomeando. Abri a porta. Ele estava segurando 2 xícaras de algo que fumegava no ar frio do corredor. Ele me olhou por um momento, para meu rosto claramente acordado há um tempo, para as olheiras sob meus olhos, para qualquer coisa que minha expressão estivesse fazendo, que eu não tinha conseguido montar completamente antes de abrir a porta. Ele estendeu uma xícara para mim. Eu a peguei. Ele entrou, não expansivamente, não ocupando o espaço como poderia ter feito, não preenchendo-o com sua presença da maneira que homens poderosos às vezes fazem para lembrá-lo da geografia da autoridade. Ele se moveu para a cadeira perto da janela, a mais distante da cama, e sentou-se, envolveu ambas as mãos em sua própria xícara, olhou para o escuro do lado de fora do vidro e simplesmente ficou lá. Ele não falou primeiro, nem eu. Sentamos no silêncio particular de 2 pessoas que pararam de fingir tranquilidade e chegaram quase acidentalmente à coisa real. O chá era algo com casca seca e resina de pinho e algo levemente amargo por baixo, medicinal, funcional, o tipo de coisa que não faz promessas de ser agradável, mas cumpre a de mantê-lo aquecido. Segurei a xícara em ambas as mãos e deixei que o calor dela se movesse pelos meus dedos e subisse pelos meus braços, e não disse nada por tempo suficiente que, quando eu falei, saiu mais baixo do que eu pretendia. Ele disse que eu estava fraca. Eu não tinha planejado dizer isso. Chegou da maneira que as coisas verdadeiras às vezes chegam quando suas defesas estão cansadas, não convidadas, apenas presentes, sentadas no ar entre nós, antes que eu decidisse colocá-las lá. Cale não reagiu imediatamente. Não se virou para mim com a simpatia agressiva de alguém que esperou a ferida aparecer para se posicionar perto dela. Ele deixou as palavras existirem por um momento, deu-lhes espaço, então virou a cabeça lentamente para mim e me olhou do outro lado daquela sala, com aqueles olhos pálidos que viam as coisas claramente, e não pediam desculpas por isso. Você cruzou terra inimiga sozinha, disse ele, com um lobo em declínio, após uma noite inteira de dano de vínculo. Uma pausa, precisa, e esperou. Fraca não é a palavra que eu usaria. Senti aquelas palavras pousarem em algum lugar profundo. Não porque fossem conforto, embora fossem, mas porque eram específicas. Ele não estava oferecendo a segurança vaga e ampla de alguém que quer que você se sinta melhor e não se importa muito com a maneira como isso é alcançado. Ele estava citando evidências, olhando para o que realmente havia acontecido e nomeando-o com precisão. E há algo em ser visto com precisão. Depois de um longo período de ser vista incorretamente, que é quase fisicamente avassalador, apertei os lábios, olhei de volta para a janela. Ele tomou a decisão antes de me ver, eu disse. Essa é a parte que eu guardo. Parei, reorganizei. Ele já tinha decidido. O que quer que eu fosse não contava. Então a perda dele é geométrica, disse Cale baixinho. Não, pessoal. Olhei para ele. Ele já estava me olhando. O fogo havia diminuído bastante enquanto conversávamos, e a sala estava iluminada principalmente pela escuridão externa e pelo brilho ambiente fraco das luzes de perímetro da fortaleza através do vidro da janela.
e naquela luz baixa, seu rosto havia perdido um pouco de sua severidade. Não toda, eu suspeitava. Toda ela nunca desaparecia completamente, mas o suficiente. O suficiente para que o que eu estava olhando parecesse menos um rei alfa em seu próprio território e mais um homem sentado do outro lado de uma sala, a uma hora que pertence apenas a pessoas que não conseguem dormir, sendo honesto, porque a escuridão torna a honestidade mais fácil. Ele colocou sua xícara no peitoril da janela e então se levantou e atravessou a sala. Ele se moveu devagar o suficiente para que cada passo fosse visível. Cada decisão anunciava nada repentino, nada que exigisse um sobressalto ou um passo para trás. Ele chegou onde eu estava sentada na beira da cama e parou e olhou para mim, e então, com um cuidado tão deliberado que me fez prender a respiração, ele ergueu a mão e segurou meu rosto, ambas as mãos, as palmas quentes contra minhas maçãs do rosto, os polegares descansando levemente ao longo da linha do meu maxilar, segurando meu rosto da maneira que você segura, algo que tem medo de danificar, não possessivo, ainda não, algo mais cuidadoso do que posse, algo que parecia uma pergunta feita com as mãos em vez de palavras, esperando uma resposta no espaço entre nós. Minha respiração parou completamente. Olhei para ele, para aqueles olhos pálidos e sérios, agora perto de uma forma que não tinham sido desde o estudo, desde seus dedos na minha garganta e a luz do fogo e o peso de palavras que não eram exatamente um aviso. Perto o suficiente para que eu pudesse ver a pequena mudança em sua expressão, a coisa se movendo por trás do controle. A coisa que seu rosto não foi construído para esconder a essa distância, a essa hora, nessa luz particular e sem guardas. Ele inclinou meu rosto ligeiramente para cima, abaixou a cabeça e o ar entre nós se tornou a coisa mais significativa da sala. Essa última polegada de espaço, carregada e parada, ambos respirando nela, ambos completamente cientes da consciência do outro, a queima lenta dela tão aguda que era quase indistinguível da dor. A porta se abriu, não a batida suave de alguém incerto, o empurrão firme e funcional de alguém com um motivo, sua governanta. Já falando antes que ela tivesse totalmente desocupado o limiar, algo sobre um relatório de fronteira, uma bandeira no perímetro leste, um corredor esperando, ela parou ao nos ver. As mãos de Cale caíram do meu rosto. Ele deu um passo para trás. Um passo, dois. A distância se remanejou entre nós com uma velocidade que me deixou fria de uma forma que a temperatura do quarto não explicava completamente. Ele se virou para sua chefe de casa com a compostura impecável de um homem que jamais fora outra coisa senão composto e disse baixinho que estaria ali em um momento. Ela saiu. Ele olhou para mim uma vez, apenas uma vez, e naquele único olhar, naqueles olhos pálidos, naquela luz fraca, desprotegida pelo exato tempo que a porta levou para fechar atrás dela, eu vi tudo o que ele não havia dito. Então ele se foi, e eu fiquei sentada no silêncio do quarto, com o rosto ainda quente onde as mãos dele haviam estado, e o espaço entre nós ainda carregado com a coisa que ainda não havia acontecido, mas que parecia com uma certeza que se sentia até aos ossos e era inegável, como se fosse apenas uma questão de tempo. Não soube da assembleia até uma hora antes de acontecer. Sua chefe de casa veio aos meus aposentos com aquela expressão peculiar de alguém que entrega notícias que não tem certeza de como categorizar. Não eram más notícias, nem boas notícias, mas notícias significativas, o tipo que reorganiza a atmosfera de um dia antes mesmo que você tenha tempo de se preparar para isso. Ela me disse para me vestir com as cores da corte. Ela me disse para estar no grande pátio ao meio-dia. Ela me disse com uma neutralidade cuidadosa que comunicava volumes. O rei Alfa convocou uma reunião. Ela não me disse para quê. Descobri quando cheguei. O pátio estava cheio. Não apenas cinzas e lobos da corte. Senti isso imediatamente. Da maneira que você sente uma mudança na composição do ar antes de identificar sua origem. Assinaturas diferentes. Energias de matilha diferentes, sobrepostas à densidade familiar da corte, como sistemas climáticos se empilhando. Atravessei a borda externa da multidão reunida com o queixo erguido e as mãos imóveis, e encontrei uma posição perto da frente, onde eu podia ver a plataforma de pedra no centro do pátio. Cale já estava lá, parado com aquela quietude dele. Roupas escuras, nenhuma cerimônia em seu traje, mas cerimônia em sua postura. O tipo que não exige fantasia, porque vive no próprio corpo. Seus olhos pálidos percorriam a multidão da maneira metódica que eu aprendi a reconhecer como seu modo padrão de ocupar qualquer espaço, presente em todos os lugares, mas sem repousar em lugar nenhum, até que me encontrassem. E por um momento, apenas um momento, eles repousaram. Então ele voltou a olhar para a multidão e falou. Sua voz carregava sem esforço, como as vozes de poder muito antigo e muito estabelecido sempre o fazem, não pelo volume, mas por alguma qualidade por baixo do volume, alguma frequência que o próprio ar parecia conduzir cooperativamente.
Ele disse que a Corte Cinzenta estava fazendo um anúncio formal de intenção. Ele disse que tomaria uma companheira. Ele disse meu nome. O pátio passou por várias coisas em rápida sucessão. Primeiro, um silêncio tão total que tinha textura. Então um som, não exatamente um murmúrio, mas o ruído agregado de várias centenas de pessoas processando algo simultaneamente. Cada reação individual, mas o efeito coletivo, uma única mudança atmosférica, e sob essa mudança, descendo através dela como uma corrente através da água. Senti algo mudar na marca em minha garganta, a leve pressão do asilo de 3 dias atrás aquecendo, aprofundando, alcançando através da minha pele para algo abaixo da superfície e começando muito lentamente, muito deliberadamente a puxar uma promessa. Ele estava fazendo uma promessa na frente de todos. Fiquei na multidão e senti a coisa passar por mim, e não deixei meu rosto fazer uma única coisa que não tivesse autorizado, o que me custou mais do que eu esperava. Porque a verdade honesta e desprotegida do que senti naquele momento, era complicada de uma forma que não tinha nome limpo. Havia medo nela. E havia algo que absolutamente não era medo. E havia a vertigem particular de ter o futuro se inclinando em sua direção muito rapidamente, quando você passou os últimos dias dizendo a si mesmo para pensar apenas no agora. E então ouvi sua voz, não queres, Cadence. Ele atravessou a multidão da maneira que os alfas entram em espaços quando não foram convidados e querem tornar esse fato visível, cortando, não contornando. Os corpos reunidos se afastando dele por reflexo e pelo imperativo biológico de ceder à dominância concentrada. Ele estava furioso. Eu podia sentir isso a 6 metros de distância. Aquela raiva alfa particular que não grita porque não precisa, que corre quente sob uma superfície controlada como a lava, corre subterrânea que parece sólida. Ele pisou na borda do espaço da plataforma, olhou para Cale e então, com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes, algo que não tinha nome na linguagem da autoridade fácil que ele sempre usara, ele olhou para mim. Esta é a loba de Black Ridge, ele disse. Para Cale, mas com os olhos ainda em mim. Este é um assunto de matilha, interno. Ela retorna comigo. O pátio ficou mais silencioso do que antes, o que não deveria ter sido possível, e foi. Senti a multidão prender a respiração, senti a presença de Cale mudar, não dramaticamente, não com a inflação visível de um alfa realizando uma resposta territorial, mas na maneira como uma corrente muda de direção, imediata e absoluta, e sem necessidade de anúncio. Ele desceu da plataforma, cruzou o espaço e veio ficar ao meu lado. Não na frente, não entre Caden e eu no exibido. Olhe para mim protegendo-a, da maneira que me faria uma coisa sendo defendida em vez de uma pessoa sendo acompanhada. Ao lado do ombro dele, no nível do meu, seu corpo ligeiramente angulado para que sua presença ancorasse o espaço ao meu redor sem consumi-lo. Igual, deliberado. Um sinal tão preciso em sua construção que entendi que foi construído, que ele fez uma escolha no espaço de alguns passos sobre que tipo de declaração ele estava fazendo e como, parceria, não posse. Senti algo se mover em meu peito. Ele olhou para Caden. Ela não é a loba de Black Ridge, ele disse. Calmo, factual, final. Ela não é desde que saiu do seu salão, e ela saiu do seu salão porque você não lhe deu motivo para ficar. O silêncio era enorme. A mandíbula de Cadence apertou. Aquela pista familiar, eu a conhecia. Tinha memorizado sem querer no tempo, antes de entender que alguns mapas são para territórios que você nunca conseguirá manter. Seus olhos escuros se moveram de Kyle para mim, e neles eu vi novamente aquela coisa complicada e fraturada que ele havia enterrado tão rápido no salão que eu quase me convenci de que tinha imaginado. Exceto que eu não tinha imaginado. Eu podia vê-lo, agora, mais claramente do que antes, despido do palco público que o cercara naquela noite. Algo que parecia desconfortavelmente como reconhecimento chegou tarde demais. Ele olhou para mim por um longo momento. Eu olhei de volta e não senti nada. Nem o puxão do laço, nem o calor fantasma, nem a dor que vivia em meu externo há dias como um hematoma pressionado repetidamente. Qualquer fio que estivesse alcançando entre nós estava fino agora, afinando ainda mais em tempo real enquanto eu estava na proximidade de Cale, com a marca de Cale aquecendo em minha garganta e o ombro de Cale firme ao meu lado. Isso não acabou, disse Cadence. Acabou, eu disse. Ele olhou para mim mais uma vez, algo se movendo por trás de seus olhos que eu escolhi deliberadamente não tentar nomear. E então ele se virou e caminhou de volta pela multidão que se abriu para ele novamente, da mesma forma que antes, exceto que o ambiente que ele deixou para trás parecia inteiramente diferente do que ele havia entrado. Cale virou a cabeça em minha direção. Eu virei a minha para ele. Olhamos um para o outro por um momento que não tinha razão para ser tão silencioso quanto era, dado tudo ao redor,
Então, tão baixo que apenas eu podia ouvir. Tudo bem, 2 palavras. Aquela voz, aquele registro particular e privado que ele usava quando estava removendo palavras do ambiente e as entregando diretamente a mim. Respirei fundo. Sim, eu disse, e quis dizer isso de mais maneiras do que sabia expressar. Ele veio até mim naquela noite. Não inesperadamente. Houve uma conversa, formal e clara, nas horas após a assembleia, sobre o que o anúncio significava, e o que viria a seguir, e o que eu entendia que estava concordando. Ele era assim, meticuloso sobre consentimento de uma forma que não fazia um espetáculo de ser meticuloso. Ele simplesmente garantiu que eu soubesse que eu tinha escolhido, que a escolha era minha. Foi completamente sem reservas, sem o luto turvo e complicado do puxão do laço que havia tornado cada escolha em Black Ridge contaminada. Isso era limpo. Isso era meu. Ele veio aos meus aposentos e ficou na porta, e olhou para mim daquela maneira que ele tinha, completa e específica, e sem a performance social de fingir olhar para outro lugar. E eu olhei de volta para ele, e o ar entre nós estava muito quieto. Não precisamos fazer isso hoje à noite, ele disse. Eu sei, eu disse, eu quero. Algo se moveu em seu rosto. Aquela coisa que ele geralmente mantinha abaixo da superfície. Aquela coisa que sua expressão controlada, e sua voz cuidadosa, e sua quietude meticulosamente mantida, não conseguiam conter totalmente quando estávamos perto, e a hora era tarde, e o quarto estava quieto. Moveu-se visivelmente por ele, desta vez. Não escondido, não enterrado, não gerenciado, em algo menor e mais seguro, apenas presente. Ele atravessou o quarto lentamente, cada passo deliberado, cada movimento anunciando-se, dando-me espaço dentro da aproximação para mudar de ideia, para recuar, para dizer qualquer coisa que precisasse ser dita. Eu não disse nada. Fiquei exatamente onde estava, parada na luz fraca do fogo com meu pulso na garganta e minhas mãos finalmente quietas. Ele parou na minha frente. Perto, mais perto do que o estudo, mais perto do que o campo de treinamento, mais perto do que qualquer uma das distâncias cuidadosas e medidas que ele manteve ao longo de 3 dias de contenção deliberada que eu estava apenas agora entendendo que lhe custou algo real. Sua mão subiu ao meu cabelo. Afastou-o lentamente com uma gentileza tão precisa que era uma espécie de intensidade. Seus dedos roçaram meu pescoço, e eu senti isso em todos os lugares. A consciência de corpo inteiro, até os ossos, de ser tocada por alguém que estava retendo o toque. A voltagem particular da paciência finalmente librada. Ele baixou a cabeça. Senti sua respiração na minha garganta primeiro, quente e lenta, movendo-se sobre a pele logo acima de onde sua marca já vivia. E eu entendi naquela respiração que ele estava pausando, tirando um momento, não por incerteza. Não havia incerteza nele agora. Havia queimado em algum momento entre o pátio e este quarto. Mas por outra coisa, algo que parecia o peso do significado, como um homem que entendia exatamente o que estava prestes a fazer e escolhia senti-lo plenamente antes de fazê-lo. Senti sua hesitação, não dúvida, nunca dúvida, apenas plenitude. A plenitude de um momento mantido antes que se torne permanente. Seus lábios tocaram minha garganta e então eu ouvi ele, mal audível, mal um sopro, em uma voz que eu nunca tinha ouvido dele antes. Despojada de controle, despojada da arquitetura cuidadosa que ele construiu em torno de tudo o que comunicava, até algo que era apenas ele. Apenas o registro mais verdadeiro do homem por baixo de toda a autoridade e a quietude e os olhos pálidos que viam tudo. Meu. E ele mordeu. A dor foi limpa e brilhante e imediata. Um flash agudo e clarificador como o primeiro sopro de ar frio depois de muito tempo no subterrâneo. Moveu-se através de mim em uma onda, da garganta às pontas dos dedos até as solas dos meus pés. E por um segundo suspenso, tudo foi apenas aquilo, brilhante e certo e real. E então mudou. A dor se tornou outra coisa. Tornou-se alívio. Não tenho uma palavra melhor para isso. Alívio. O alívio de corpo inteiro, celular, até os ossos, de algo que foi mantido separado por muito tempo, finalmente permitido se juntar. Como uma porta que foi trancada, finalmente abrindo, como um som que estava se construindo atrás de uma parede, finalmente rompendo. Moveu-se através de mim, em ondas quentes e avassaladoras, e trouxe algo que eu não sentia há tanto tempo. Eu tinha quase me convencido de que nunca mais sentiria. Segurança, paz, o silêncio dentro de mim, a ausência que vivia em meu peito desde a noite naquele salão. Desde que o laço se rompeu e eu saí para o frio e me disse que podia sobreviver a isso, esse silêncio acabou assim. Como uma nota encontrando seu acorde, como voltar para casa em um lugar onde você nunca esteve, mas de alguma forma sempre soube. Minha loba ergueu-se, não desvanecendo, não tremeluzindo, nem magra e esgotada, e correndo apenas com teimosia. Ela se ergueu como deveria ser,
plena, feroz e luminosa. Cada parte dela que havia sido suprimida por danos e distância, e o peso longo e terrível de ser rejeitada por alguém que deveria ter escolhido você, tudo isso retornou. Retornou e ainda mais, queimando através de mim como o primeiro sol, após um longo inverno, até que eu não pudesse mais segurar, até que a única resposta honesta para o que se movia através do meu corpo fosse aquela que exigia toda a minha garganta e todo o céu noturno para contê-la. Inclinei a cabeça para trás e uivei. Não o som de algo quebrado, não o som de algo implorando ou enlutando ou se tornando pequeno o suficiente para caber em espaços que nunca foram feitos para isso. O som que saiu de mim foi pleno, claro e completamente meu, sem desculpas. O som de uma loba que havia atravessado o fogo e saído do outro lado e estava em seu próprio território, em seu próprio corpo, reivindicada por sua própria escolha, e não tinha medo do som que fazia. Os braços de Kaylee me envolveram, não apertados, não possessivos, apenas ali, sólidos, quentes e reais, circulando-me por trás com a certeza constante, e não encenada de alguém que tomou uma decisão e está completamente em paz com ela, seu rosto contra minha têmpora, sua respiração lenta e uniforme contra minha bochecha. E no vínculo, o novo vínculo, o vínculo real, aquele que não doía, eu o senti claramente sem tradução, sem o segundo pensamento, embaçado nas bordas. Sensação da experiência de outra pessoa chegando a mim sem convite. Isso era direto. Isso era mútuo. Eram duas pessoas conectadas intencionalmente, claramente com pleno conhecimento do que estavam construindo. Senti seu calor. Senti sua firmeza. E sob ambos, correndo quieto, profundo e absolutamente certo, senti ele me sentir e me escolher mesmo assim. Fechei os olhos, deixei o som desaparecer, deixei a noite segurar o que estava segurando, e pela primeira vez em muito tempo que eu honestamente conseguia lembrar, eu não precisei ser forte o suficiente para não precisar de nada. Eu apenas pude estar aqui, inteira. E finalmente em casa. 3 dias após a marcação, Caden voltou. Eu o senti antes que o alarme chegasse a nós. Senti a mudança na energia do território. A maneira como você sente uma mudança na pressão atmosférica. Essa sutil consciência corporal de algo chegando que sua loba registra antes que sua mente consciente alcance. Eu estava na sala de mapas com Cale quando seu chefe de casa entrou pela porta com aquela expressão particular que significava que a notícia não era nem pequena nem simples. Caden Voss havia cruzado a fronteira oriental com 6 de seus homens e uma declaração formal de desafio. Cale ficou muito quieto da maneira que ficava quieto quando algo exigia sua total atenção. Não a quietude passiva da inação, mas o silêncio absoluto encolhido de algo decidindo. Seus olhos pálidos se moveram para mim por apenas um momento, não verificando, não perguntando, apenas reconhecendo, vendo-me. Então ele se endireitou, virou-se e caminhou em direção à porta, com a precisão sem pressa de um homem que nunca precisou correr em direção a nada, porque nada jamais foi mais rápido que ele. Eu o segui. O pátio já havia se reunido quando chegamos. Notícias se espalham por um bando, como o cheiro se espalha pelo ar, instantaneamente e sem esforço. Caden estava no centro do terreno aberto. Seus 6 homens se espalharam atrás dele, e o contraste disso me atingiu imediatamente. O teatro deliberado disso, o número de corpos trazidos como pano de fundo, a performance de força que me disse mais claramente do que qualquer declaração que isso não era realmente sobre protocolo de desafio. Isso era sobre mim. Ele olhou para Cale com a fúria controlada particular de um homem que tomou uma decisão tarde demais e se recusava a admitir que o timing era o problema. Você pegou algo que não foi oferecido, disse ele. Ela se ofereceu. Cale disse para mim com a própria voz em meu próprio território. Ela estava confusa, deslocada. Você se aproveitou. Eu fiz minha escolha com total clareza. Minha voz cortou o espaço entre eles antes que eu decidisse conscientemente falar, pousando no ar do pátio com uma clareza que surpreendeu até a mim. Ambos olharam para mim. A multidão olhou para mim. Dei um passo à frente. Esta conversa está sendo feita sobre mim na minha frente como se eu não estivesse aqui. Gostaria de corrigir isso. Os olhos de Caden se fixaram nos meus. Algo se moveu neles que quebrou novamente. Aquela coisa complicada e tardia que passei dias tentando nomear, e que finalmente estava aqui com a marca de Cale quente em minha garganta, e minha loba sólida e ardendo dentro de mim, capaz de nomear claramente. Era arrependimento, real, genuíno. Chegou depois do arrependimento danificado e eu não senti nada. Nem triunfo, nem a amargura que eu poderia esperar, nada. Apenas a observação clara e limpa de um fato. Volte para casa, disse ele. Mais quieto agora, apenas para mim. Este é o meu lar. Sua mandíbula apertou. L-R-A. Não. A palavra foi gentil. Absoluta. Você teve uma escolha, Caden.
Você a fez na frente de todos. Você escolheu e eu te vi escolher. E então eu saí e continuei andando e encontrei meu caminho para cá. Isso não é confusão. Isso não é deslocamento. É assim que escolher se parece quando alguém está realmente fazendo isso. Segurei seu olhar. Você não pode desafiar a reivindicação dele porque você mudou de ideia. Eu não sou o prêmio nisso. Eu nunca fui. O pátio estava completamente silencioso. Kaden olhou para mim por um longo momento, tempo suficiente para eu entender que ele estava realmente olhando. Talvez pela primeira vez, para o que estava realmente à sua frente, em vez da versão sob a qual ele me arquivou em sua mente. Algo em seu rosto mudou. A fúria esfriou em algo mais quieto e mais honesto e consideravelmente mais doloroso de olhar. Ele deu um passo à frente. Cale se moveu. Não dramaticamente. Não o surto agressivo completo de um alfa cuja reivindicação está sendo desafiada. Apenas para frente, firme, deliberado, colocando-se não na minha frente, mas ao meu lado, perto o suficiente para que seu braço quase roçasse o meu, perto o suficiente para que seu calor me alcançasse. E senti através do vínculo a qualidade exata do que estava correndo através dele naquele momento. Não raiva, não performance. Algo muito mais controlado e muito mais perigoso do que qualquer um deles. Certeza, ele olhou para Kaden através da curta distância. Ela te disse sua escolha, disse ele. Quieto. Final. A voz de um homem que disse a última coisa que pretende dizer sobre um assunto. Ouça. Kaden ouviu. Eu o vi ouvir. Vi isso passar por ele. A realidade disso se acomodando nas linhas de seu rosto e na postura de seus ombros com o peso particular de algo irrevogável. Seus olhos voltaram para mim uma última vez. E neles brevemente, abertamente, sem o controle cuidadoso que ele geralmente mantinha sobre suas expressões, eu vi luto. Luto genuíno, por um futuro que existia apenas como possibilidade. Por um fio que lhe foi dado e colocado de lado, e descobriu tarde demais que colocá-lo de lado tinha sido permanente. Eu não desviei o olhar. Deixei que ele visse que eu via. E então eu disse baixinho, completamente, e de um lugar tão profundo em mim, que nenhuma parte disso era performance. Eu o escolho. 2 palavras em voz alta para Kaden, para o pátio, para mim mesma. Talvez mais do que tudo, porque mesmo agora, mesmo com o vínculo quente, real, e cantando baixinho em meu peito, há algo importante em dizer a coisa verdadeira com sua própria voz na frente de testemunhas. Algo que o torna totalmente real, de uma forma que a certeza interna sozinha não completa totalmente. Kaden olhou para mim por um último fôlego. Então ele deu um passo para trás. Ele se virou para seus homens. Algo passou entre eles, sem palavras. A comunicação silenciosa do bando de uma decisão distribuída. E então ele caminhou de volta para a fronteira oriental sem outra palavra, sem olhar para trás. Com a dignidade de um homem absorvendo uma perda e escolhendo não minimizar, lá com raiva, eu o vi ir e senti o antigo vínculo ficar completamente quieto. Não cortado, não violentamente, não com a agonia dilacerante da primeira rejeição, apenas liberado gentilmente como um suspiro contido finalmente solto. Como um capítulo terminando na frase certa, chegando ao seu ponto final com algo que parecia quase como graça. A mão de Cale encontrou a minha. Não uma performance, não para a multidão, apenas sua mão, quente e grande, fechando-se na minha com uma certeza tão quieta e completa que fez meus olhos arderem por razões que eu não estava preparada para examinar em público. Deixei que ele a segurasse, e o pátio exalou ao nosso redor. Ele veio aos meus aposentos naquela noite. Nossos aposentos, tecnicamente, a transição formal tinha sido rápida e prática, da maneira que as coisas na corte Ashen eram rápidas e práticas. Cale, sendo constitucionalmente oposto a prolongar processos administrativos que já haviam sido decididos, mas ainda assim parecia meu, da maneira particular de um espaço que você ainda não habitou completamente, onde suas coisas existem, mas o quarto ainda não aprendeu seus ritmos. Ele estava apoiado no batente da janela quando saí da lavagem, braços cruzados, olhando para a noite com aquela expressão dele que significava que ele estava pensando em algo específico e havia decidido não fingir que não estava pensando nisso. Ele se virou quando entrei, olhou para mim por um momento da maneira quieta que tinha. Você tem certeza? Ele perguntou. Apenas isso, sem preâmbulo, sem suavizar a pergunta. Ele queria a resposta verdadeira e a estava pedindo diretamente, o que era a maneira mais Cale de fazer qualquer coisa, e que eu, nos últimos dias, descobri que achava profundamente e inconvenientemente encantador. Olhei para ele do outro lado da sala, para seus olhos pálidos, e seu rosto severo e seus braços cruzados com aquela energia cuidadosa e contida que eu aprendi, não era frieza. Mas seu oposto era, na verdade,
a maneira como um homem se segura quando sente as coisas fortemente, e passou anos construindo uma arquitetura em torno desse fato para que isso não domine a natureza do quarto. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Eu disse algo aconteceu em seu rosto. A arquitetura caiu. Não toda ela. Não permanentemente. Eu não esperava isso e não teria querido. Aquela estrutura cuidadosa sendo tanto parte dele quanto seus olhos pálidos, ou sua quietude impossível, mas o suficiente. O suficiente para que o que eu estava olhando na luz baixa e quente do nosso quarto no final deste dia impossível fosse apenas ele, apenas Cale, sem o rei Alpha sobreposto. Ele atravessou a sala, parou na minha frente, levantou a mão e afastou um pedaço de cabelo atrás da minha orelha, com uma atenção tão praticada e tão gentil que era claramente algo em que ele havia pensado. Não planejado exatamente, mas considerado da maneira que ele considerava tudo. Então você é minha, disse ele. Baixo, quente e sob o calor, algo que ressoou através do vínculo como um acorde tocado limpo, pleno e real, e ressonante com tudo o que essa palavra significava dele. Neste contexto, tendo visto definir meu como ficar ao lado, não na frente, como ouvir a voz dela, como dar um passo para trás e deixar, lá escolher. Ele olhou para mim firmemente, e eu sou sua. A última palavra pousou de forma diferente da primeira, mais quieta, mais pesada, mais dada, como algo que ele estava entregando em vez de reivindicar, como a metade mais assustadora e mais importante da frase. Senti isso passar pelo vínculo, a verdade celular absoluta disso. Olhei para ele por um momento, e então, porque a alternativa era fazer algo embaraçoso com os olhos, eu disse: Você é muito dramático. Ele piscou uma vez. Eu sou dramática, disse ele, direto, com aquele micromovimento no canto da boca que eu aprendi ser sua versão de rir. A declaração no pátio, o ficar ao lado em vez de na frente, que foi muito calculado, aliás, percebi que a mulher que cruzou uma fronteira soberana ao amanhecer, disse ele, em uma loba esgotada, pingando água de rio, e exigiu que meus guerreiros a levassem ao seu alfa, está me chamando de dramática. Eu estava tomando uma decisão prática. Você estava encharcada e tremendo, e ainda assim conseguiu parecer que planejou tudo. Eu tinha planejado tudo, Lyra, na maior parte. O canto da boca dele se moveu novamente, desta vez mais, o suficiente para ser oficialmente um sorriso, pequeno e real, completamente despretensioso, surgindo naquele rosto severo como luz do sol sobre pedra, mudando toda a paisagem. Senti algo se virar dentro do meu peito, quente, certo e absolutamente aterrorizante, mas completamente correto. Ele pressionou a testa contra a minha, fechou os olhos, e eu senti através do vínculo, não palavras, não imagens, apenas sentimento, direto, claro e inequívoco, tudo o que ele não estava dizendo em voz alta. O alívio disso, a profundidade disso, a sensação particular de alguém que se manteve à margem das coisas por muito tempo, finalmente chegando a algum lugar e reconhecendo com cada parte de si que parou de se afastar. Eu também fechei os olhos e deixei o silêncio nos envolver. Um mês depois, estava à beira do mirante leste, ao amanhecer, sozinha. O que foi uma escolha. Cale se ofereceu para vir, e eu pedi que esta manhã em particular fosse minha. E ele disse, claro, sem que isso significasse nada complicado, porque entendia a diferença entre solidão e distância, e nunca me fez sentir culpada por precisar da primeira. O território se espalhava abaixo de mim na luz inicial. Vasto, cinza esverdeado, frio e extraordinário da maneira particular de uma terra que sabe o que é. A corte cinzenta, suas florestas, seus rios e suas fronteiras, sólidos, reais, e zumbindo com a energia de uma matilha que existia ali muito antes de mim e existiria muito depois. Minha matilha agora, meu território, meu lar de uma forma que não tinha nada a ver com o padrão, com compromisso ou com a ausência de alternativas. Tinha tudo a ver com escolha, minha. Feita claramente, feita repetidamente, feita em voz alta diante de testemunhas, e internamente no escuro, e em cada pequena decisão diária desde então. Senti cada na distância. Não através de um vínculo, essa linha se foi agora, liberada limpa no pátio, dissolvendo-se em algo neutro e silencioso que eu não lamentei nem celebrei. Apenas senti ele como se sente qualquer energia familiar de longe. Um reconhecimento sem apego. Ele estava na linha das árvores abaixo do mirante. Eu podia vê-lo, pequeno com a distância, parado no que tecnicamente ainda era terra de Black Ridge, olhando para o alto da corte com uma expressão que eu não conseguia ler daqui e parei de precisar ler. Olhei para ele por um momento, depois voltei a olhar para o nascer do sol e senti nada onde a ferida costumava estar. Não dormência, não supressão. Não o gerenciamento cuidadoso de algo ainda cru, apenas nada. Espaço limpo.
Da mesma forma que uma cicatriz curada se sente diferente da pele que nunca foi tocada, presente, texturizada, parte da sua história, mas não mais algo que precisa de cuidados, não mais algo que molda cada movimento em torno de sua própria sensibilidade. Através do vínculo, quente e estável como uma batida do coração, senti Kyle acordar. Senti o momento exato em que sua consciência se ativou. Aquele instante característico de alerta total em que ele passou do sono para a vigília. Sem um despertar gradual, apenas presente, e senti-o se orientar em minha direção através da distância da fortaleza entre nós. Senti a qualidade particular de sua atenção, quente, específica e sempre como ser realmente vista. Ele não me chamou de volta. Ele apenas manteve o vínculo aberto entre nós. Permitiu que eu o sentisse ali. Disponível, presente, sem puxar, sem gerenciar, apenas comigo à distância da maneira que o vínculo permitia. E que eu ainda estava aprendendo a receber sem hesitar. Ainda aprendendo que ser sentido por alguém que escolhe te sentir não é o mesmo que ser observado. Ainda aprendendo que o calor nas suas costas nem sempre é o prelúdio para uma mão entre suas omoplatas te empurrando. Leva tempo. Aprender isso. Aprender a receber algo bom, sem esperar pela parte em que isso te custa. Mas eu estava aprendendo. Olhei para o território mais uma vez. Para a luz se movendo sobre ele, lenta, dourada e indiferente a tudo o que aconteceu para me trazer aqui. A rejeição, o rio, as horas escuras, a tortura do vínculo, o pátio e a escolha dita em voz alta. Indiferente, mas presente, iluminando tudo igualmente. A ferida e a cura e a mulher parada no mirante, no início da manhã, de uma vida que ela construiu a partir dos destroços daquela que lhe foi dada. Eu não fui marcada porque estava desesperada. Quero deixar isso claro. Mesmo agora, especialmente agora, eu não era uma mulher que chegou aqui quebrada e foi consertada pelo amor de outra pessoa. Cheguei aqui escolhendo. Cheguei aqui exigindo ser levada ao alfa. É maior que limpa a garganta. É maior que, dois maior que... Cheguei aqui com o queixo erguido, as mãos tremendo, meu lobo ofegando e minha dignidade completamente teimosamente intacta. Fui marcada porque fui escolhida por um homem que estava ao meu lado, não à minha frente, que baixou a voz em vez de aumentá-la, que trouxe chá para uma mulher que não conseguia dormir e sentou do outro lado da sala e simplesmente ficou. Que segurou meu rosto como algo que ele tinha medo de estragar. Que perguntou: "Você tem certeza?" Mesmo quando a resposta já estava escrita em cada linha de tudo o que nos trouxe até aqui, fui marcada porque fui escolhida. E desta vez, eu escolhi de volta. Não por medo, não pela atração desesperada e linda de um vínculo ao qual eu não pude consentir. Não pela ausência de alternativas, pelo cansaço de fugir, ou pela pequena e terrível aritmética de se conformar porque algo é melhor do que nada. Daqui, deste exato lugar no meu peito, sólido, quente e completamente meu, da mulher parada na beira do mirante, ao amanhecer em seu próprio território, com seu lobo queimando firmemente, seu vínculo zumbindo baixinho e toda a sua vida arranjada, finalmente, em uma forma que ela mesma construiu a partir da escolha, pura, clara e absoluta, o sol despontou por entre as árvores. A luz se moveu sobre a corte cinzenta, e eu me virei da vista da figura distante de Caden, do velho território, da velha ferida, e voltei andando em direção à fortaleza, de volta para Kael, de volta para casa, não correndo, não escapando, apenas andando livremente em direção a tudo o que eu tinha escolhido e tudo o que me escolheu de volta. Obrigado por ouvir mais uma história mágica e emocionante de romance de metamorfos aqui no Moonbound Romance Tales. Se você gostou da história de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para nunca perder mais histórias de romance poderosas e emocionantes. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo, 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês. Vejo você no próximo vídeo.